Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Tomar um pouco de água aqui, irmão, que é muito fogo. Irmão, quando a presença do Espírito Santo vem, não tem quem aguente, meu irmão. Aleluia. Irmãos, primeiramente, boa noite, né? A paz do Senhor. Hoje estamos aqui porque o Senhor nos incumbiu de estar trazendo uma mensagem que veio do coração dele para todos nós. E, como eu sempre falo, antes de Deus ministrar para a igreja, Ele ministra sempre, né, no pregador. Pelo menos comigo é assim, eu acredito que com os irmãos também é assim. E essa palavra ela veio nos exortar sobre a necessidade de nós permanecermos no caminho, permanecermos servindo ao Senhor. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, né? Onde muitos têm abandonado a fé por N motivos, situações, adversidades. E hoje a gente vê ainda muitas pessoas se apostando da fé. Isso é bíblico, né? A palavra ela fala disso. E hoje eu queria trazer uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Os versos são os 29 e o 30, que fala justamente disso. Todos encontraram, amém? Então vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salva-se a si mesmo descendo da cruz. Repita comigo: salva-se a si mesmo descendo da cruz. Feche teus olhos. Pai, diante, Deus, da tua palavra, que a tua palavra é a verdade, ela não só contém a verdade, mas ela é a verdade. E nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, a tua palavra, que a tua palavra venha de encontro a tudo aquilo que precisamos ouvir, para que nós possamos sair daqui, Deus, não como entramos, mas saímos edificados pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, fala com a tua igreja, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite. Usa-me, Deus, como apenas um instrumento, que possamos, Senhor Deus, exaltar o teu nome nesta noite pelo poder da tua palavra. Que toda a igreja, Senhor Deus, possa ser edificada nesta noite. Talvez, Senhor Deus, aquela palavra venha realmente, talvez estejamos precisando, Deus, que apenas uma palavra, Deus, venha fazer a diferença, talvez, na vida de algum dos meus irmãos aqui, Senhor Deus. Abençoa-nos nesta noite, Deus. Usa-nos como instrumento do Senhor, e que toda a glória, todo louvor, toda a majestade, Deus, recebe todo louvor, toda adoração, porque Tu és digno, e não se aparte deste lugar, mas permaneça-nos aqui, Senhor Deus, que queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor Deus, ter nossos ouvidos atentos, Pai, a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, é que nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém, amém e amém. Amém? Você pode tomar seu assento, meu irmão. E se tivesse um título, o título aqui que eu achei aqui, para essa mensagem, é: não abandone a sua cruz. Você sabia que você tem uma cruz? Você precisa carregar essa cruz, né? Todos nós temos uma cruz. E o texto que a gente acabou de ler aí, na verdade, foi uma das frases mais ouvidas por Jesus quando ele estava naquela cruz. O texto fala que as pessoas passavam, zombavam dele, depois de Jesus ter sofrido, né, toda a dor, todo o sofrimento, aquela via cruz até chegar naquele lugar. Teve uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, os guardas escarneceram dele, rasgaram as suas vestes,
E aí Jesus foi colocado naquela cruz. E o povo que passava, os líderes religiosos olhavam e zombavam dele, dizendo: tu não é o Deus? Salvou tanta gente e agora não consegue nem te salvar? E era isso que eles falavam. E Jesus ali, prostrado naquela cruz. E uma pergunta, irmãos: o que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? Uma das primeiras coisas que teria acontecido, ele teria negado o seu próprio ensinamento. Se Jesus tivesse descido, ele teria negado. Porque em Mateus 16, 24 e 25, a palavra diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, se ele tivesse descido da cruz, como foi falado para ele, né? Ele teria ido de encontro à sua palavra. E Jesus, ele é a verdade. Ele não poderia ter feito aquilo. E essa zombaria, irmão, era mais difícil, sabe por quê? Era difícil de suportar, porque ela apelava a uma consciência de poder. Jesus, ele tinha poder, irmão. Ele poderia, não era aqueles pregos que estavam prendendo Jesus. Ele poderia sair dali. E aquilo talvez foi uma dor mais forte que Jesus sentiu, talvez até que dos pregos. Porque ele poderia fazer aquilo. Ele tinha todo o poder para fazer isso. Mas apenas pelo autodomínio, o autodomínio de uma vontade sacrificada. Porque se ele salvasse a si mesmo, eu e você não seríamos salvos. Você entende o motivo dele ter permanecido naquela cruz? Porque se ele tivesse descido, irmão, nós não estaríamos aqui. Então, o autodomínio foi fundamental naquele momento para que ele suportasse aquele escárnio e permanecesse naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. E às vezes eu fico pensando, né? Quantas vezes nós somos afrontados, somos caluniados, e às vezes nós até revidamos. Todos os dias, irmãos, todos os dias, você vai concordar comigo, somos desafiados por cruzes que carregamos todos os dias. A cruz representa o Evangelho das boas novas, da salvação, da libertação, da transformação. Negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos nos negar para fazer a vontade de Deus. E esse é o desafio de nós como discípulos de Jesus. Todos os dias temos cruzes para carregar, para renunciar o nosso eu, a nossa vontade, em detrimento à vontade de Deus. E esse é um desafio muito grande para nós. Somente quando entendermos o sacrifício que Jesus fez por nós, é que nós vamos a cada dia buscando negarmos a nós mesmos para viver a vontade de Deus. A cada instante, irmãos, enfrentamos situações que nos colocam na cruz. No sentido, às vezes, de tomar uma postura de verdadeiros discípulos de Jesus, ao invés de fazer a vontade da nossa carne. Todos os dias. Às vezes é você receber a afronta, mas às vezes é você fechar os olhos
engolir o sapo e permanecer. E isso em todos os aspectos da nossa vida, irmão. Seja na área sentimental, na área espiritual, na tua área profissional. Eu venho enfrentando desafios tremendos no meu trabalho. Tremendos, irmãos. A cobrança é muito grande. E pelo fato de muitas vezes eu me posicionar, eu sofro muita calúnia. Porque eu me posiciono como discípulo de Jesus. E às vezes é difícil. Porque às vezes a gente sente o desprezo. Talvez não diretamente, mas involuntariamente. Sabe quando você não é bem-vindo em um lugar? Às vezes eu me sinto assim. E isso às vezes dói, irmão, machuca, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E isso é tomar a minha cruz. E numa das minhas orações, eu senti no meu coração, Jesus falava assim comigo: esse é o Evangelho, Renan. Esse é o Evangelho. Uma dessas vezes eu rodando de aplicativo, e eu me peguei chorando no carro. O passageiro, não sei nem se ele observou, mas eu estava chorando, porque me veio muitas coisas. Muitas coisas do meu passado, de quem eu era, né? E aquilo, quando eu me dei por mim, eu estava em lágrimas, chorando. Eu não sabia do que era que eu estava chorando. Mas ali eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo, dizendo assim: olha, não desiste. Porque, irmão, muitas vezes, eu não vou negar, às vezes me dá vontade de desistir. Porque é uma luta interna entre você e a sua carne. E se você não tiver realmente firmado, né, se você realmente não tiver se convertido, é muito difícil. Hoje eu vejo pessoas que eu amo até hoje, né, tenho um carinho muito grande. E quando eu me lembro dessas pessoas e vejo a situação que elas estão hoje, irmão, me dá uma tristeza. Porque eu fico pensando, meu Deus, esse cara era um vaso na mão de Deus. E de repente ele desceu da cruz e abandonou tudo por prazeres momentâneos que não vão levar a lugar nenhum, irmão. E isso às vezes dói em mim. Porque você vê que a pessoa tem um potencial. Que a pessoa podia ser, pode ser um instrumento na mão do Senhor. Mas desceu da cruz, irmão. Abandonou. Largou tudo. E a palavra de hoje para você, meu irmão. Eu não sei o que é que tu passa. Na tua casa, no teu trabalho, com a tua família, na tua escola. Mas a palavra de Deus é hoje: não desça da cruz. Não abandone. Não volte para o lamaçal de pecado de onde Deus te tirou. Faça uma reflexão quem você é hoje e quem você era quando você não tinha Jesus. E nesse momento, irmãos, o mundo começa a te provocar para você descer da cruz. E isso significa abandonar o propósito. Eu e você temos um propósito nessa terra, que é glorificar o nome do Senhor. O teu propósito, o meu propósito é glorificar o nome do Senhor. Mesmo que isso te fira, mesmo que isso às vezes machuque o teu ego, mas permaneça. A palavra é permanecer. Situações que às vezes nós passamos, internas, externas, na nossa casa, e às vezes nós pensamos em largar tudo, eu vou descer da cruz, eu não aguento mais. Mas Jesus te diz: permaneça. A pressão do mundo é muito grande para você descer da cruz. E se você não se atentar, você vai abandonar ela. Tudo que machuca você, irmão,
te ferindo, às vezes o orgulho, como eu falei, serve para crucificar o seu ego. E a gente precisa crucificar o nosso ego, que às vezes quer aflorar. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. São situações, problemas, pessoas que te fazem sentir-se como Jesus, no escárnio, com as mãos e os pés presos na cruz. E a pergunta hoje é: o que está te crucificando? O que tem prendido você para não permanecer? O que você precisa crucificar, além do seu ego? Aquele pecado que às vezes ainda está enraizado em você e você não consegue. Jesus te pergunta: o que você precisa? Eu estou aqui, eu quero te ajudar, meu irmão. Não há nada que eu não possa resolver. Eu tenho todo o poder, Jesus tem todo o poder para curar, para libertar, para transformar. Não desce da cruz, não é o tempo é permanecer. E eu tirei algumas coisas, alguns sentimentos que às vezes também nos fazem abandonar a cruz, largar tudo, chutar o balde, como falo por aí. E um desses sentimentos que às vezes talvez Jesus sentiu ali naquele momento foi medo. Muitas vezes, irmão, o medo, ele tenta nos paralisar. Jesus estava sozinho naquela cruz, nem Deus estava com ele. Porque naquele momento Jesus carregava os meus e os seus pecados. Deus não poderia estar ali. E talvez Jesus sentiu medo ao ponto de ele clamar, dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Mateus 27, 46. Mas Jesus venceu o medo, porque decidiu ser fiel e obedecer a Deus, sabendo que a recompensa viria. Então o sacrifício dele ali, meu irmão, não foi em vão. E a recompensa veio, sabe com o quê? Com a sua ressurreição. Jesus talvez sentiu naquele momento aquela angústia, aquela dor, aquele sentimento, aquela dúvida que muitas vezes nós sentimos. Ao ponto de dizer: Deus, o Senhor me abandonou, eu estou aqui. Mas logo em seguida ele caiu em si e disse: não, eu vou cumprir o meu propósito, porque a minha recompensa vem. Eu creio que Deus vai me ressuscitar. Irmãos, não foram aqueles pregos que prenderam Jesus na cruz. Não foi. Como eu falei, ele poderia sair dali, ele tinha todo o poder. O que pregou Jesus ali, o que fez Jesus permanecer, foi o amor, meu irmão. O amor que ele sentia pela humanidade. Foi isso que prendeu Jesus naquela cruz. O amor que ele tinha por mim, quando ele me viu no lamaçal de pecado. Eu estava fadado ali à morte, jogado, sabe, irmãos, ali numa vida pregressa, sem esperança, sem perspectiva, jogado ao léu, e o diabo fazendo comigo o que ele queria, jogando para lá, jogando para cá. Foi isso que fez Jesus permanecer ali naquela cruz. Jesus conhece o teu interior, meu irmão. Jesus sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe os medos que você tem. Às vezes de uma rejeição, de às vezes não se posicionar como um verdadeiro discípulo. Porque queremos às vezes agradar as pessoas. E às vezes eu me pego assim, irmãos. E eu preciso lutar contra isso. Eu preciso lutar contra isso.
A sociedade, às vezes, tenta te envolver de uma forma sutil e, às vezes, você acha que está tudo bem. Quer ser aquele crente político que quer agradar a todos. Não! Jesus falou, não é esse o evangelho. O evangelho é posicionamento. Você precisa se posicionar. E às vezes eu me pego querendo, sabe, agradar as pessoas. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas o Espírito vem e desperta tu que dorme. Desperta. Opa, Jesus, me perdoa. O medo é ameaçador, irmão. E ele muitas vezes baseia-se na incerteza. Às vezes nós não temos certeza. As incertezas, às vezes, nos levam a descer da cruz, a abandonar tudo. Porque eu não tenho certeza. Mas para vencer a incerteza, você precisa ter a fé. É essa fé que te faz permanecer na cruz todos os dias. Quando vier as incertezas, as dúvidas, a rejeição, as afrontas que o mundo muitas vezes vai te afrontar, exerça a sua fé. A fé que Jesus te deu para você permanecer firme. E para vencer o medo, irmão, é preciso ser fortalecido no amor de Deus. Em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Veja bem, não é qualquer amor, mas é o verdadeiro amor. E só quem pode te dar esse verdadeiro amor é Deus. Teu marido não pode te dar, a tua mulher não pode te dar, a tua esposa, os teus filhos não podem te dar, mas Deus pode te dar. O amor sacrificial, aquele que você, entendeu? E a gente precisa se apossar disso. Quando vier o medo, lembre do amor. Lembre desse versículo. Quando vier a incerteza, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que está valendo a pena tudo isso? Será que está valendo a pena eu abrir mão de tudo isso, da minha juventude, das coisas do mundo? Vale a pena? Vale a pena. Eu quero te dizer uma coisa, eu já vivi tudo do mundo, tudo que tu pensar eu já vivi. Mas eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para lá. E todos os dias, irmãos, eu tento crucificar essa vontade, porque há uma luta muito grande. Você jovem, adolescente, eu sei que é difícil, irmão. É difícil. Os prazeres do mundo são muito fortes. E se você não estiver firmado com os pés ali em Jesus, você vai ceder. Mas eu quero te dizer que esse prazer, ele vai te levar para a morte. E a morte espiritual, que é o principal. E uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, interessante, que diz assim, que você pode até viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. E esse que é o problema. Ninguém sabe quando a morte vai chegar para ti, irmão. Tinha um amigo no meu trabalho que dizia, não, eu estou muito novo, deixa eu ficar mais velho, aí eu vou aceitar Jesus. Eu falava para ele, olha, não sei se hoje ele já aceitou Jesus, eu creio que sim, porque eu sempre orei por ele. Mas às vezes as pessoas dão essa desculpa, não, eu sou muito jovem, eu vou curtir minha vida. Aí às vezes vem todo arrebentado. Hoje eu pago um preço, irmão, muito grande, por não ter decidido por Jesus quando era adolescente. Porque eu ouvi a palavra quando eu era adolescente. Mas eu não dei ouvido. Eu só escutei. Não dei ouvido. Quando as minhas irmãs me levavam para a igreja e os irmãos iam lá, né, falar comigo, eu até ouvia, mas aquela palavra não entrou no meu coração.
Mas eu acredito também que Deus tinha um propósito para isso. Mas às vezes uma das coisas que eu me arrependo muito é de não ter permanecido com Jesus. E hoje eu pago um preço. Pago um preço por conta disso. Deus me perdoou, sim, eu tenho plena certeza. Mas eu pago um preço. E eu falo para você, jovem e adolescente, não desça da cruz. Permaneça. Permaneça na cruz. Porque eu sei que o inimigo, ele ataca vocês. Ele ataca nós. Ele ataca vocês. Para desistir de tudo, para abandonar. Hoje eu vejo minhas sobrinhas aqui, perto, a Juliana, vejo a Hannah, servindo ao Senhor. Isso me dá uma alegria muito grande. Vejo minha filha, o meu filho. Então isso me dá uma alegria muito grande. Mas eu sei que vocês são atacados todos os dias. A Abigail, que está crescendo, o Efraim, Felipe, são jovens, o Alisson, são pessoas que eu vejo, o Adam, perseverando na fé. Isso mesmo, irmão, persevere na fé. Não liga para as vozes externas, mas ouça a voz de Deus. Todos os dias Deus está falando ao teu coração. Se tiver que abandonar, abandona o mundo, mas não abandona a cruz. E se você está carregando a sua cruz numa situação que te traz medo, ou seja, dúvida e insegurança, busque o amor de Deus. Busque o amor de Deus. E o amor de Deus é verdadeiro. E Ele pode te consolar. Deus que preenche o seu coração e te fortalece para amar, até mesmo quem te ofende. Às vezes é difícil, né? Você amar aquela pessoa que te trata, que te ofende, às vezes te calunia. Mas eu já exercitei isso. E vi, né, o amor de Deus na minha vida. Mas só pelo amor de Deus. Mas eu precisei exercitar isso. Eu precisei pedir perdão para aquela pessoa, mesmo sabendo que eu estava certo. E é um desafio muito grande, mas é necessário para nós que somos discípulos de Jesus. Quando algo te fazer medo, não desça da cruz, mas permaneça firme no amor de Deus. Que o amor de Deus ele possa te fortalecer para levar a sua cruz até a sua volta ou até você partir com ele para a glória. Outro sentimento que às vezes talvez Jesus poderia ter sentido ali por conta da situação que ele estava vivendo naquele momento e que todos os dias nós enfrentamos é o sentimento da raiva, da ira que às vezes nós sentimos. As afrontas dirigidas a Jesus eram tão injustas que o mestre poderia ter cedido à ira divina para sair da cruz. Porque eles estavam escarnecendo. Olha, é tu que diz que é o rei? É tu que diz que é o rei dos reis? Desce dessa cruz então. Passava e balançava a cabeça. Olha isso aí. Isso dói, irmão. E Jesus ali olhando eles. E eles escarnecendo dele. Quantas vezes nós somos escarnecidos também? Ou às vezes nos posicionamos como verdadeiro discípulo. E a raiva, a gente precisa, sabe, se irar, mas não pecar. Porque se irar não é pecado. O problema é você colocar o sol sobre a sua ira. E às vezes, irmãos, isso é difícil. Principalmente para nós que dirigimos nesse trânsito caótico. Irmãos, isso é um desafio muito grande. Desafio muito grande. E às vezes você tem que se humilhar a Jesus e dizer, Deus me perdoa. Porque a gente vê cada situação. Às vezes a gente sente ira com a injustiça, com aquilo que a gente vê que não é legal. E você às vezes vê aquela situação e às vezes você quer, mas às vezes Deus você tem que parar. Porque a vingança não é sua,
mas a vingança, ela é do Senhor. Mas às vezes a sua carne quer se aflorar ao ponto de você querer ir lá e bater de frente e discutir. E isso é difícil. Todos os dias eu luto, irmão, contra isso. Hoje eu venho passando por um problema muito difícil. O autocontrole, o autodomínio. Essa palavra Deus ministrou no meu coração de uma forma tão grande, que eu dizia assim, Jeová, tá bom, que veio de encontro a mim, aquilo que eu estava precisando, e eu preciso. Às vezes, poder segurar, porque a raiva, irmão, a raiva ela é cega. Às vezes ela te cega de uma forma que você não consegue enxergar. Por isso que às vezes você vê situações, talvez você já presenciou isso, às vezes o cara vai entrevistar o cara que matou o outro, diz assim, mas por que tu matou? Não sei. A raiva cegou ele, cegou ao ponto de chegar e matar o cara. Eu já vi muito isso. As pessoas dizem, eu não sei, deu aquela coisa, eu não consegui me controlar. E às vezes a gente precisa se controlar. E é difícil. É difícil. Mas é necessário. Esse sentimento procede a maioria das desgraças. A raiva. Vira e mexe você vê assassinatos, brigas, pancadarias, pelo esse sentimento. A raiva cegou aquelas pessoas. E elas não conseguiram mais se controlar e partiram para a agressão. E é difícil. E às vezes, por causa de alguns minutos, podem levar a sua vida por água abaixo. E a gente precisa. E às vezes muitos perdem aquilo que construíram durante toda uma vida, por apenas alguns minutos. Uma discussão, uma desavença. E a gente precisa buscar isso. E para vencer essa raiva, Jesus me falou que eu preciso buscar em Deus um dos frutos do Espírito Santo, que é a paciência. Irmãos, terça-feira, eu descobri que eu sou sanguíneo. E o sanguíneo, ele não tem muita paciência. Mas eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar isso. E a paciência, às vezes, você dá aquele passo para trás, engole aquele sapo, e aí você respira fundo. Porque muitas vezes nós vamos vencer esse sentimento da raiva buscando a paciência. E a paciência, ela é um fruto do Espírito. E a gente precisa buscar isso. Sabe aquela irritação que o teu filho te faz, aquela besteira que você quer pegar o seu filho e comer ele? Aí você tem que olhar e dizer, Deus, me dá paciência. Difícil. Mas às vezes a gente tem que lidar com essas situações. E a paciência, ela precisa ser exercitada no nosso dia a dia. Seja no trânsito, seja no teu trabalho, seja na tua escola, quando aqueles te afrontarem, dizer, olha, lá vai o crente aí, olha, não bebe, não fuma, ei, sai para lá. Não queira ser inserido nesse grupo, não. Quando eu aceitei Jesus, eu era rodeado de amigos, falsos amigos. E quando eu aceitei Jesus, eu vi que esses amigos, eles se foram. E teve um momento que eu disse, eu tinha tantas pessoas, até o pessoal brincava, Garnado, dá até para te ser vereador, tu conhece todo mundo, fala com todo mundo, porque eu sempre fui assim. E era para me ter sido, vereador, pelo menos pegar uma ponta. Mas enfim, Deus não era o plano de Deus. E aí aqueles falsos amigos sumiram. E aquilo me deu. Eu confesso para vocês que às vezes eu disse, poxa, era rodeado de pessoas, hoje só está eu e minha família. Até a família da minha esposa, deu aquele, não vamos lá que os caras são crentes. Então, isso dói às vezes, Dói porque a gente
A gente tem aquele amor, aquele afeto. E aí a gente vê, às vezes, deslocado. E isso me dava uma indignação, me dava uma raivazinha santa. Mas aí depois eu descobri que eu ganhei uma família, verdadeiros amigos. Hoje eu vivo com meus melhores amigos. São os meus melhores amigos, são vocês. E Jesus é o meu melhor amigo. E numa dessas noites, eu orando, Jesus falou, eu sou o teu melhor amigo, irmão. Para que tu precisa de mais? Mas Deus também me deu uma família, que são vocês são família. É por isso que eu gosto sempre, vocês já perceberam, eu gosto de reunir, eu gosto de estar junto, de fazer churrasco, de fazer comunhão, porque a comunhão fortalece, a gente precisa estar junto. Isso é meu, desde quando eu era do mundo, sempre fui assim, sempre reunia o pessoal, bora fazer um churrasco, né? Bora fazer alguma coisa. Às vezes até para usar droga, gostava de reunir com eles. Mas eu disse não. Agora Deus mudou a minha situação. Então eu preciso estar com meus irmãos. Às vezes no nosso grupo lá do futebol eu falo, porque eu sei que tem pessoas que não vão muito na bola, né? Mas vá lá, irmão, pelo menos para estar lá. Eu também não jogo bola, eu só vou lá para fazer. Né? O negócio de bola não é comigo. Eu vou lá e tal, dou aquele passe e tal. É verdade, né? Eu não jogo, eu dou show, né? Como eu falo para eles. Mas é porque eu gosto de estar com meus irmãos, em comunhão, achando graça, brincando. É bom, irmão. E nesse momento eu senti um pouco de indignação quando eu perdi aqueles falsos amigos. Mas Deus me deu uma família abençoada. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então a paciência ela precisa ser exercitada. Somente Deus pode aplacar a ira de um coração ofendido. Teu coração está ofendido, irmão? Entrega para Deus. Deixa que Deus vai cuidar. Somente Ele pode tirar isso. Por isso é importante acalmar a ira. Jeová. Antes que o sol se ponha e o problema cresça a ponto de você não conseguir mais. Vier aquele sentimento, irmão, ora a Deus, Senhor, me dá paciência para que eu possa não revidar, mas eu possa dar um passo atrás e às vezes até sair como perdedor. Que às vezes até é melhor você perder. Você perde aqui e você ganha lá na frente. Muitas pessoas carregam a cruz, mas às vezes não têm a paciência de esperar o tempo suficiente. Estão com a cruz, mas estão impacientes, querem ver logo as coisas, e as coisas não acontecem assim. As coisas acontecem no tempo de Deus. E às vezes a gente fica agoniado. Estão até carregando a cruz, estão até na cruz ali, não abandonaram, mas não tem paciência. Às vezes está passando por um problema de saúde, uma dificuldade. Eu tenho uma amiga que ela está se recuperando de um câncer, ela é nova. E às vezes eu mando mensagem para ela, a gente sempre conversa, ela está fazendo tratamento na filoiola, perdeu os cabelos. E ela é da Umbanda, irmão. Ela é um umbandista. Mas às vezes eu converso, dou palavras para ela, mando uma mensagem. E hoje Deus está curando ela, graças a Deus. E às vezes ali, irmão, a gente não sabe, mas a semente está plantada. Antes ela falava de Oxum, se você ver agora o status dela, ela fala de Deus. Então mudou. Alguma coisa mudou. Ela falava Ogum, não sei o quê, porque o Ogum, o que é Ogum, rapaz? É Deus. E hoje você vê o status dela, ela fala, porque Deus está me curando. Deus mudou, irmão. Às vezes a gente precisa ter paciência com aquele discípulo rebelde, aquela ovelha que às vezes foge. E aí você tem que pegar o chicote. Irmão, às vezes a gente precisa. Às vezes a gente quer logo desistir. Não quer? Então vai-te embora. Vou procurar. Às vezes é preciso, porque às vezes também você sabe quando a pessoa quer e quando a pessoa não quer. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, às vezes você nem sabe, você nem vai lá saber. Mas às vezes a gente precisa ter essa paciência com os nossos irmãos, com os nossos discípulos. Ter paciência com o teu marido, irmão. Ele é um bebê.
Às vezes a gente precisa ter paciência. Né, Renata? Só que a paciência da Renata acho que já se esgotou. Mas eu creio que Deus vai mudar essa história. Então é isso, irmãos. Que a gente possa realmente carregar a nossa cruz, mas tendo paciência. Buscando em Deus essa paciência. Para que depois a gente não deixe que essa raiva, ela se transforme em uma raiz de amargura. Porque às vezes a raiva, você ali com raiva, e às vezes não, eu não perdoo, porque eu não fui culpado. E aquilo vai criando em você uma raiz de amargura. E muitas vezes traz doenças externas para o corpo. A minha mãe, a minha irmã sabe disso, era uma pessoa muito amargurada. Pela vida sofrida. Minha mãe teve uma vida muito sofrida. Não foi criada pelos pais, foi criada pelos irmãos. Então sofreu todo tipo, sabe, de situações adversas, de discriminação. Mas a gente sabia que ela tinha muita raiz, ela tinha muita amargura, ela era difícil perdoar. E isso adquiriu, eu acredito que também influenciou muito para o câncer que matou ela, por conta disso. Por isso que o sanguíneo, ele não guarda mágoa. Fica aborrecido, já foi, pronto, passou. Quem é que guarda muita mágoa? Mas tem um que guarda mais, né? E a gente precisa lutar contra isso. Porque essa raiz de amargura, ela pode trazer doenças sérias, que vão afetar diretamente o teu corpo. E o nosso corpo, ele precisa estar bem, sadio. Você fica irado facilmente e desce da cruz? Faça essa pergunta para você mesmo. Tenha paciência a carregar a cruz. Outro sentimento que Jesus talvez poderia ter sentido ali, e que muitas vezes nós também sentimos bastante, e a gente precisa dominar isso, porque senão isso é uma das coisas que o ser humano, ele, muitas vezes já nasce com isso, é o orgulho. O orgulho às vezes tenta se aflorar. Jesus, sendo Deus encarnado, ele viu uma multidão, ou seja, de criaturas pecadoras, né? Pessoas ali que não, diante de Deus, assim, olhando, eram pessoas condenadas a ir para o inferno, todos. E ele poderia ter pensado assim, eu sou Deus, esses caras estão falando de mim aí, eu vou descer essa cruz. Mas Jesus não se deixou levar por isso. Se o Senhor Jesus ele tivesse deixado de ser humilde para assumir a sua dignidade de filho, certamente ele teria descido da cruz. Então, a humildade que Jesus teve de reconhecer ali naquele momento, que depois ele disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus Cristo, ele quis morrer pelos pecadores para perdoá-los, mesmo que isso precisasse se humilhar. E a gente vê lá em Filipenses 2, né, no fala de Jesus, que ele, né, mesmo sendo Deus, ele não usou de usurpação, mas antes mesmo ele se esvaziou. E isso é humildade. E às vezes nós precisamos ter humildade. Nós precisamos, às vezes, perdoar as pessoas. E o orgulho, muitas vezes, irmãos, ele se disfarça da autopiedade, da falsa modéstia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas o sentimento de obstinação e arrogância é típico do próprio Satanás, que quis ser igual a Deus. Então, o orgulho é um sentimento terrível que nós precisamos lutar. Todos nós gostamos, às vezes, de ser elogiado, né? Às vezes faz bem você elogiar. Mas se nós não tivermos cuidado, isso pode se transformar em orgulho. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E às vezes sempre eu comento isso aqui,
no ministério de louvor. O Júnior sempre fala disso, a gente bate muito, porque eu sei, irmão. Eu sei que muitas vezes o diabo ele quer colocar coisas. E a gente precisa ter cuidado. Eu era uma pessoa, eu digo que eu era porque eu era, uma pessoa muito orgulhosa. Primeiro porque fui atleta. Joguei handebol muitos anos. Então, fui destaque em alguns lugares. Então, aquilo enchia meu ego. Sabe, lá vem um cara e eu, jogador. Aquilo enchia meu ego, irmão. Eu fui considerado o melhor jogador, melhor atleta dos Jogos Estudantis Paraenses do meu ano. Então, aquilo para mim, mano, quero ser o cara. Quando eu tinha que entrar na quadra, os caras tinham que fazer uma fila. Lá vem o Renato. Isso é orgulho, irmão. Olha só, irmão. Pior que nesse tempo nem tinha celular, que já faz tempo, né? Não tem mais nem. Saiu no jornal, mas já se apagou. Mas isso era algo perigoso. Antes de eu ser da igreja, eu tocava pagode, eu era do pagodão, entendeu? Então eu cantava. Meu nome era Renato Boca de Cantor. E como às vezes eu cantava, vamos dizer assim, né? Eu tinha uma voz que. E as pessoas achavam, esse cara. Aí, pô, canta aquele, canta aquele. Então aquilo enchia meu ego. Eu achava que eu era o Roberto Carlos. Mas quando eu entrei para Cristo, Cristo quebrou isso. E às vezes precisa quebrar, irmão. Às vezes a gente precisa ir lá para baixo, para se humilhar, para dizer que a honra é dele, não é tua, meu irmão. E a gente precisa ter esse sentimento. E Jesus poderia muito bem dizer isso. Pai, eu sou Deus. Esses caras aí, um monte de pecador falando para mim, me escarnecendo, falando um monte de coisa. Não, eu vou descer dessa cruz. Não. Mas Jesus fez isso porque ele queria perdoar os pecados. Na Bíblia, o orgulho é um pecado que se caracteriza por uma atitude de soberba e vaidade, onde a pessoa se considera superior aos outros. Às vezes, eu nem falar isso, mas hoje a lição foi sobre justamente isso, a questão de não fazer acepção de pessoas e tal. E uma vez eu fui pregar numa igreja. Eu não concordo, mas eu respeito. Acho que é doutrina. A doutrina da Assembleia de Deus, eu não sei se vocês já prestaram atenção, tem umas cadeiras, né? Onde fica só os líderes e os pastores. Eles ficam em cima e vocês ficam aí embaixo. E aí uma vez eu fui pregar numa igreja pequena de um pastor, e ele me botou lá para cima. Eu fiquei assim meio constrangido. Não, fica aqui porque. Não, vou ficar aqui, porque aqui a gente não tem um hábito. Porque aqui todo mundo, a gente sabe que todo mundo aqui é igual, não tem exceção. E aí eu fiquei lá no púlpito, sentado, e me deu um pandeiro. Porque aquelas igrejas, sabe que a Assembleia de Deus tem muito isso. Pandeiro, carapate. Aí eu falei, leva, Jeová. Mas aí eu fiquei lá, mas eu não concordei com isso. Porque eu acho que a igreja, ela é um corpo, né? É só questão de hierarquia, mas todo mundo aqui é igual. E eu achei estranho aquilo. Uma vez eu estava vendo na internet, acho que foi até o pastor que me falou isso, de uma igreja que, mano, eu achei um absurdo isso. Mas sabe o que é isso, irmão? Um orgulho. O pastor, ele fica está rolando aqui o culto, o louvor, o pastor está numa casa do lado e ele só vem para cá quando ele vai ministrar a palavra. É um absurdo. Mas, irmãos, isso existe. Eu achei aquilo um absurdo. Não atende ninguém, ele fica lá, isolado, o culto está rolando aqui. Aí quando é para a palavra, vão lá, alguém chama ele e vem. Orgulho, irmão, soberba. A gente tem que ter muito cuidado com essas igrejas. Quando eu me converti, eu frequentava a igreja de Cristo também. Então eu estava na igreja de Cristo aqui, aí o pastor me chamou, Renato, te decide. E foi logo duro. Ou tu quer aqui ou não? Eu falei, não, calma, pastor, a gente vai. Mas por quê? Hoje eu entendo por quê.
São doutrinas diferentes. Ia trazer o quê? Confusão. Eu não sou contra, irmão, você ir visitar uma igreja, mas cuidado. Cuidado. Porque às vezes a gente é convidado, a gente vai, às vezes até para levar uma palavra, a gente vai, mas cuidado. E nesse dia da igreja lá, a Assembleia, eu fiquei assim um pouco constrangido. Porque eu fiquei sentado e os irmãos lá. Mas enfim. E para vencer, mano, o orgulho é preciso de perdão. Que não se importa com quem está com a razão. O perdão é isso. Você precisa estar disposto a poder perdoar, a liberar esse perdão. Não importa se a culpa é sua ou é do outro. Jesus estava ali e ele não deixou que o orgulho se aflorasse. Mas ele estava ali para poder perdoar os pecados da humanidade. Se a pessoa te feriu, irmão, está doendo, perdoa. Lança aos pés de Jesus e diz, Senhor, se você não está conseguindo, Senhor, me ajuda. Eu preciso liberar perdão. Mesmo que isso te doa, possa até ferir o teu ego, mas peça perdão. O perdão, ele quebra muitas coisas. E a gente precisa. Através do perdão, irmão, nós somos capazes de vencer situações que realmente não merecemos sofrer. Às vezes você está sofrendo por alguma coisa, talvez porque você precisa liberar um perdão. Você precisa chegar com aquela pessoa e dizer, olha, me perdoa. Às vezes mesmo com você com a razão, mas vá lá, peça perdão, se conserte. Muitos falsos amigos tentam te dizer que você não merece passar pelo que está vivendo. E te aconselho muitas vezes a deixar tudo. Muitos amigos, falsos amigos. Quantos amigos já não vieram comigo? Sei, cara, para com isso, larga isso aí, rapaz. Tu não era feliz aqui com a gente? E a gente precisa ter muito cuidado. Mas se a gente der ouvido a tudo isso, isso vai significar descer da cruz e abandonar a sua missão de perdoar quem está te crucificando. Aquele amigo que não gosta de ti, que fala mal de ti, perdoa, ore por ele. Eu já vi muito isso. Pessoas que eram meus inimigos e hoje estão servindo ao Senhor. Porque eu não guardei mágoa. Me feriu? Feriu, sim. Mas eu não guardei mágoa. E a gente precisa. Perdoe quem te ofendeu. E você conseguirá levar a sua cruz. Amém? Concluindo, irmãos, o apelo diário do diabo para um discípulo nunca, jamais mudará. Ele sempre vai dizer para você, desça da cruz, abandone a cruz. E as razões apresentadas são várias. Como eu falei para você, você não merece passar por isso. Quantas vezes você vai ouvir isso? A cruz era de Jesus, você não deve querer ser. Não é e nunca será como ele. Você vai ouvir muito isso. As pessoas não reconhecem, portanto não merece tal sacrifício. Não sacrifica por essa pessoa, ela nem merece. Pense em você e na sua família. Procure algo mais gratificante. As pessoas vão, o diabo ele vai lançar muito isso. Abandone tudo isso. Desça da cruz, é o apelo que às vezes massageia os nossos ouvidos suscetíveis, nosso coração enganoso, nossa alma corrompida e a nossa carne sedenta em descer. Ai de nós, irmãos, ai de nós, se não fosse a graça, se não fosse a graça de Jesus. Há muitos já teríamos trocado a cruz pelo trono e abandonado tudo. São muitas as situações que nos colocam na cruz, como eu falei. Certamente, o mundo faz muitos convites fáceis, para mim, para você, para deixarmos a nossa cruz e voltarmos às práticas, ao vômito, né? Muitas vezes. Todos os dias eu sofro isso.
Todos os dias eu sofro a pressão de dizer não para a corrupção, para aquelas pessoas que querem me comprar. Não, deixa esse gato aí, bora resolver aqui. É mais fácil, ninguém vai saber. Aí eu olho para cima assim. Não vai resolver o meu problema. Eu sirvo um Deus que é provedor, que supre todas as coisas. E todos os dias a gente enfrenta isso. O inimigo tenta colocar medo, às vezes tenta colocar raiva e orgulho, mas para nós podermos vencer, a gente precisa do amor, da paciência e do perdão, para continuarmos a viver o verdadeiro evangelho. Assim como Jesus suportou sua cruz até o fim, para alcançar a ressurreição, também nós devemos suportar tudo que nos crucifica, sabendo que se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Você está tentando deixar a sua cruz? Faça uma reflexão disso. Lembre-se que a recompensa de tudo isso é uma vida na eternidade e a ressurreição. Não é só esse mundo aqui não, irmão. Não é só isso aqui não, ainda tem mais de Deus para você. Não é só isso aí não. Deus tem muita coisa para você. Mas você precisa, às vezes, não abandonar a cruz e permanecer firme no propósito que Ele te colocou. Amém? Se coloque de pé, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.